Paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo Jesus. Este vos fala, irmão Maurício, pregador, escritor e professor da escola dominical e pesquisador da matéria Educação Cristã. Amados, nós vamos ver a educação cristã na igreja primitiva. Amados, é muito valor para os professores e os estudantes da teologia bíblica conhecer a história da educação cristã no cristianismo primitivo. Líderes dos primeiros séculos dedicaram a ensinar a Bíblia, mesmo havendo dificuldade, perseguições, sem até mesmo uma condição adequada, ou que chamamos de infraestrutura, ou local adequado, arejado ou confortável. Surgiram líderes que foram dedicados a persistir em ensinar gerações de cristãos, com o propósito de instruir seus membros nas Escrituras. Assim, eles não desprezaram o ensino, antes foram zelosos, dedicados, ensinando e aprendendo. A primeira educação cristã, o cristianismo, amados, se desenvolveu dentro do Império Romano e com ele convenceu num período de 5 séculos. A educação cristã se realizou nos primeiros tempos diretamente e pessoalmente. Os educadores foram o próprio Jesus, mestre por excelência, os apóstolos evangelistas e, em geral, os discípulos de Cristo, como Pedro, Paulo, o apóstolo Paulo, um grande ensinador. É uma educação sem escola, como foi na budista, na judaica, uma geral em todas as demais religiões, em seus primeiros tempos. O meio ambiente educativo, nesta primeira época, de um lado, a comunidade cristã primitiva, que pouco a pouco vai se organizando. A família que constitui o núcleo da educação cristã. Surge, contudo, pouco a pouco, uma forma própria de ensino cristão, não de caráter pedagógico, mas de instrução bíblica. Apareceu então, amados, nessa época, a instrução catequista, ensinada pela própria igreja ou por professores especiais ou especializados que instruíam os alunos, que prepararam uma preparação de começo muito elementar, foi desenvolvendo aos poucos até ministrar em escolas propriamente ditas, cargo de líder local. Contudo, da instrução era naturalmente mais tarde canto e também ensinaram música. Pedagogia perene do cristianismo, sem desprezar os tesouros da sabedoria das Escrituras Sagradas. A educação cristã nada deve estar no que toca no fundo de sua doutrina e seu sistema de educação. A história não conhece educação nem didática superior à da cristã. Portanto, adaptando-se de modo admirável ao seu auditório. Uns ensinam através de parábolas, de alegorias, outros
mais profundos da vida. Divino sempre vai do concreto ao abstrato, conhecimento ao desconhecido. Caminhando com seus discípulos, prática que os modernos chamam de ensino ocasional, aproveitando-se de fenômenos da natureza ou da atividade humana para tirar dessas lições mais elevadas. Há 21 séculos, sábios e ignorantes vêm aulindo nos ensinamentos do cristianismo, ou de Cristo, um alimento espiritual que jamais se esgota. Amados, o caráter do ensino doméstico da educação cristã. Nenhum testemunho escrito nos revela, amados, a existência de escolas nos tempos antigos. Tempos dos apóstolos, a educação cristã tinha caráter doméstico. Cada casa, diz João Crisóstomo, era um local de ensino. Olha só que maravilha, hein? Ou santuário. Eles faziam por meio de narrações os primeiros ensinos da Bíblia. Os pais consideravam obrigatório, embora agradável, exercitá-las, as crianças, na recitação da Bíblia, de passagens selecionadas das Escrituras relativas ao ensino e os deveres. Olha só. Mas, imediatamente, as comunidades cristãs ultrapassaram o ciclo familiar da evangelização nas catatumbas subterrâneas, os quais os cristãos, especialmente em Roma, celebravam seus cultos. Produziam-se novos fatos de socialização cristã. Daí organizaram as primeiras escolas cristãs. Vamos ver a educação erudita que o manual de doutrina do primeiro século. A educação cristã abriu caminho para, propriamente, pai da ideia grega, da humanismo em Roma. A exortação de Jesus aos seus discípulos para levar o evangelho às pessoas realizou com eficácia. Como vimos, o método que se começou a pôr em prática foi a catequeses, isso é, ensino de viva voz, planejado e realizando mediante perguntas e respostas. O ensino catético antigamente foi reformado em seguida, com o aparecimento dos primeiros escritores do Novo Testamento. O Evangelho era ensinado, surgiu manual de instrução. O Didaquê era algo assim como se fosse uma coleção de instruções bíblicas no primeiro século. Trata-se do primeiro esboço de doutrina cristã, escrito e, evidentemente, intenção pedagógica de ensinar, ou seja, para o ensino. Vale a pena lembrarmos que os primeiros tempos da igreja primitiva foram tão atingidos por perseguições que nem podiam, amados, eles fundar escolas de instruções, tá? Isso é a importância para você compreender. Então, as perseguições foram tantas que não tinha nem como eles construir escolas bíblicas
para assim se organizar de maneira melhor. A educação cristã no primeiro século da igreja, educação no Antigo e no Novo Testamento. Amados, o ensino aos filhos no lar. Amados irmãos, o cuidado da educação dos filhos. Aos 12 anos, os meninos passavam pela cerimônia judaica. E os judeus usavam a sinagoga para ensinar os filhos. Também o lar é usado basicamente na sociedade. Os judeus usavam o lar para também ensinar seus filhos. Amados irmãos. Então, naturalmente os cristãos usavam os lares também para ensinar seus filhos, visto que não podiam construir escolas. Por exemplo, os judeus do primeiro século tinham sinagogas construídas para ensinar os seus filhos em Israel no primeiro século. Mas, devido à perseguição de Roma, então, não é possível os cristãos nem construir igreja, porque as igrejas só foram construídas em Israel depois de 200 anos que houve ali a autorização para construir igrejas, e as leis, romanas ali eram contra a construção de igrejas, por isso que não havia templos organizados para a construção de templos. Amados, queremos falar agora sobre Paulo, que foi um grande educador em Antioquia, Atos 11, verso 27. Paulo foi um educador na igreja primitiva. Amados, o avivamento em Antioquia começou a gerar interesse a partir de outros cristãos, Atos 11, 27 ao 30. Exige que naqueles dias desceram profetas de Jesus além para Antioquia. A perfeição da ação de Deus naquelas cidades despertou interesse de investir na educação cristã, através de líderes preparados como Barnabé e Paulo. Um dos aspectos fundamentais para o crescimento sadio de uma igreja de caráter, de uma igreja característica no ensino, na educação cristã. É profético quando o ministério do ensino priorizado, o Senhor as faz crescer, faz progredir o ensino. Havia mestres amados cristãos que ensinavam as Escrituras, Atos 13, 1, 15, 35, etc. Efésios 4, 11 também diz: Jesus, o mestre divino. Isso explica as Escrituras, Mateus 7, 28. E esses educadores seguiram o exemplo de Jesus na igreja em Antioquia e a sua ordenança, e ensinaram a todos que haviam também se convertido. Amados, aqui em Antioquia a educação cristã era muito forte. Em Antioquia temos algo que chamam a atenção, ensinavam muita gente. Então temos ali um forte ensino, um forte departamento de educação cristã na igreja de Antioquia da Síria. Imaginemos a cidade com 500 mil habitantes. Então, essa expressão muita gente, imaginemos que, com certeza, eram milhares de novos cristãos que recebiam o ensino bíblico de Paulo e Barnabé, os primeiros mestres cristãos de Antioquia. Amados, a igreja de Antioquia já estava sendo instruída pela educação cristã. Uma geração de obreiros de várias idades
Ensinos que continuaram para a vida toda. Futuros mestres em Antioquia estavam junto, aprendendo por várias horas, no período dos meses, e mais meses viriam de aprendizado. Interessante notar o zelo dos cristãos de Antioquia. Eles se dedicaram a aprender, diz o texto, muita gente. Eles perceberam, amados, que havia grande necessidade de aprender sobre as Escrituras, pois eles desejavam também aprender com os apóstolos. Olha que importância da educação cristã em Antioquia. Olha que maravilha, hein? Amados, todas as semanas, sempre, frequentemente, eles não perdiam os cultos ou reuniões de instrução. Não desprezavam nenhum dos cultos ou ajuntamentos. Para aprender, os novos convertidos sempre empenhavam esforço de aprender. Ardiam neles um zelo em suas vidas, a chama do avivamento nessa altura dos acontecimentos. A maioria ou todos eram batizados amados, eram batizados com o Espírito Santo. Muita gente veio para aprender, mas como aprender em meio à multidão? Certamente eles ouviram em silêncio, prestando atenção, e ali reunidos. Eram cultos específicos para a instrução, naturalmente. Eram diferenciados. Que maravilha, amados irmãos, a importância que os cristãos deram ao ensino da palavra na igreja de Antioquia, que vivia um grande avivamento, hein? Amados, que possamos retornar esses princípios da palavra e nos despertarmos para aprender com os professores, né, da escola teológica, da escola dominical, dos seminários, estudos, etc. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, você tenha compreendido esse contexto histórico sobre a igreja de Antioquia. A educação cristã foi ali instaurada, né, na igreja em Antioquia.